Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez vocês vão passar uma semana comigo, mas não é uma semana qualquer, tá, gente? Vai ser uma semana de muito trabalho, porque nesse vlog eu vou mostrar pra vocês como que eu organizo a casa. Então eu vou focar mais nisso nessa semana. Vou mostrar mais ou menos os horários em que eu faço as coisas, como que eu dividi as coisas, o que tem funcionado por aqui, porque eu mudei algumas coisas nas últimas semanas. E eu espero muito poder inspirar vocês na organização daí também. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de já se inscrever no canal e de deixar o seu like aqui pra eu saber. E, gente, eu já peço perdão também por causa da minha voz. Eu tô vindo de dias em que eu tava muito gripada. Agora que eu tô melhorando, acho que vai ser o último dia de sintomas. Então, a minha voz tá meio esquisita. Mas é isso que tem pra hoje, vai dar certo. Agora, são 8h30 da manhã. Em dias normais eu teria ido treinar, mas como eu disse pra vocês, tô vindo de dias de gripe. Então, hoje eu me dei esse último dia de descanso ainda, porque eu sinto que o meu corpo precisa. Aí eu acordei um pouquinho mais tarde, fiz o meu devocional, tomei café da manhã, organizei as crianças, me arrumei. Primeira coisa, antes de arrumar a casa, dar uma arrumadinha. Isso é muito importante pra mim. Se eu ficar só de pijama descabelada, eu não consigo entrar no modo trabalho. Então eu gosto de me arrumar antes de começar. E agora que eu vou começar a organizar a casa, especialmente na segunda-feira, a casa fica um pouco mais bagunçada que o normal. Porque no domingo é um dia que eu tiro mais de descanso, eu não fico fazendo serviço de casa, a não ser duas coisas, que é colocar as louças dentro da máquina conforme vai tendo louça pra lavar, né? Eu vou colocando dentro da máquina. E também se cai comida no chão, ali na hora das refeições, eu limpo o chão. Mas eu não faço outras coisas além disso, porque domingo é o meu dia de descanso oficial. Então, na segunda-feira, normalmente a casa fica um pouco mais bagunçada. E assim, gente, tá tudo bagunçado. Tem bagunça aqui em todos os cômodos. Mas é mais aquela bagunça, assim, de coisa desorganizada, sabe? De ter que colocar no lugar, ter uns brinquedos espalhados e tudo. Então, eu vou fazer isso agora. Pra mim, é muito importante que uma das primeiras tarefas do dia seja organizar a casa. Percebam como não é a primeira, igual eu já falei pra vocês. Já fiz devocional, já tomei café, já me arrumei, enfim. Mas assim que possível eu já entro com a organização da casa, porque eu sinto assim que a casa vai estar preparada pra gente viver esse dia, sabe? Agora, especialmente, as crianças estão no horário em que elas brincam muito, graças a Deus. Principalmente de manhã, parece que eles ficam muito inspirados pra brincar. Então, enquanto isso, eu vou arrumando a casa. É claro que tem interrupções, eles vão me chamar várias vezes, pode ser que alguém brigue, pode ser que alguém se machuque. Vida de mãe, gente. Eu tô cuidando de uma casa enquanto eu cuido de 3 crianças. Então, toda hora eu tenho que parar mesmo. Mas, no geral, agora eu vou focar na organização da casa. Inclusive, vocês estão escutando os gritos por aí, né? São as crianças brincando. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou até os banheiros, vou tirar os lixos dos banheiros, vou limpar o vaso, limpar a pia, passar um desinfetantezinho, deixar tudo cheiroso, borrifar um cheirinho. Aí eu vou no restante da casa, vou organizar as camas, vou colocar as coisas no lugar, vou colocar as crianças para colocar os brinquedos pelo menos dentro do quarto delas, mesmo que elas não arrumem, mas só pra tirar ali da sala. Enquanto isso, eu vou estar colocando as coisas da sala e da mesa no lugar também. E também vou deixar a minha pia maravilhosa. Ela acordou sem louças, porque ontem à noite eu coloquei pra lavar. Aí agora eu vou esvaziar a lava-louças e vou colocar o restante que tem lá na máquina, pra casa ficar assim, em ordem, pra gente poder começar a semana. Eu vou começar pelos banheiros. Em cada banheiro aqui em casa, que são 2, eu tenho um no meu quarto e um que é o banheiro social, eu tenho um desinfetante e um pacote de lencinho umedecido. Eu uso isso daqui todos os dias pra fazer manutenção no banheiro. O que acontece? Eu venho no banheiro, troco o lixo, pego o lencinho umedecido, coloco o desinfetante nele e limpo a pia e limpo o vaso também. Eu faço isso todos os dias porque eu acredito que ajuda a prolongar a limpeza do banheiro. Os meus banheiros são lavados uma vez por semana, que é no dia que eu tenho faxina em casa, que normalmente é sexta-feira. Eu tenho uma pessoa que me ajuda nisso, que já facilita demais. Mas assim, gente, a faxina uma vez por semana, se eu não fizer uma manutenção diária, menina, assim, dá 2 dias, parece que tem uma semana que não faxina. Então, por isso que eu tenho que fazer isso, por isso que eu tenho que me organizar para todos os dias estar organizando a casa, para a casa poder se manter ali minimamente organizada pra gente viver, né? E aí a questão de ter um desinfetante e um lencinho em cada banheiro ajuda demais nisso, porque todos os dias eu já sei que tá lá rapidinho, eu pego, ao invés de eu ter que ir lá na área de serviço, buscar tudo, não, eu pego aqui, ó, eu tenho essas versões menores de desinfetante, dá até pra ser um menorzinho ainda, e deixo ali no cantinho do banheiro, aí eu só pego, limpo rapidinho e fica ótimo.
limpei os banheiros e dei uma pausa aqui pra falar pra vocês de um detalhe que eu tava esquecendo tanto de fazer quanto de comentar aqui com vocês, que é de pedir o Otto pra trocar os lixos do banheiro. Porque agora essa é a função dele. Todos os dias eu chamo ele e falo pra ele trocar os lixos do banheiro, aí ele vai lá, tira os saquinhos que estão cheios de lixo, coloca no lixo que a gente tem lá fora, que fica afastado da casa, e pega uma sacolinha nova e coloca lá nos banheiros. Ele já tá fazendo isso muito bem. No início, claro que eu tive que ensinar, explicar como que fazia, falar pra lavar a mão depois, tipo, falar em todos os detalhes mesmo. Agora ele já vai lá e faz tudo sozinho. E aí, gente, é muito importante a gente incluir as crianças nas tarefas de casa, né? Eu confesso pra vocês que eu tenho dificuldade nisso, porque a gente tem que ir lá, esperar um tempo, porque a gente vai ter que ensinar pra criança, tem que ter paciência e tudo. Hoje mesmo, quase que eu fui fazendo tudo sozinha, já ia esquecendo de chamar ele, ainda bem que eu lembrei depois. Mas enfim, é muito importante que aquilo que eles conseguem fazer, a gente já incentivar, sabe? Então, uma coisa que eu vi que já dava pra ele fazer era isso de trocar os lixos, então ele já é a função dele, já expliquei pra ele que é pra fazer isso todo dia. Na hora de fazer, eu aviso ainda, eu não fico esperando que ele aleatoriamente vai lá e fazer isso, sabe? Mas eu vou lá, aviso, ele vai e troca e tá tudo certo. Se sente importante, sabe? Por estar fazendo isso, por estar me ajudando. Então é muito legal a gente trabalhar isso nas crianças também. Agora, deixa eu correr pra organizar o resto da casa. Finalizei, gente, pia organizada. Aqui tá o frango descongelando pro almoço. A sala também tá organizada. Coloquei as crianças pra guardar os brinquedos. Demorou, porque eles são crianças demoram. Enquanto eu arrumei a casa toda, eles foram guardando os brinquedos. Mas foi ótimo, assim, eles me mandaram muito bem. Arrumaram até o quarto deles, que eu pensei que não ia dar pra arrumar agora. A minha ideia era só tirar os brinquedos da sala, colocar no quarto e depois arrumar o quarto. Mas eles já arrumaram também. Banheiros limpos e cheirosos. Minha cama organizada. Também varri o chão. E é isso. Essa primeira organização que eu faço no dia não é hora de pensar nos detalhes, na teia de aranha que tá lá no cantinho, na gaveta pra arrumar. Não. É uma organização geral da casa mesmo. Então, eu fui organizando tudo que eu dava pra ver, digamos assim. Coloquei as coisas no lugar, varri o chão. Dependendo do dia, eu venho com um pano úmido no chão pra limpar mesmo. Hoje foi só varri. Deixei os banheiros limpinhos, a pia limpa também. E é isso. Outra coisa que eu fiz, que eu esqueci de mencionar no começo do vlog, mas foi colocar roupas pra lavar. A minha máquina não para, gente. Então, assim, acordei de manhã, já vou lá, já separo as roupas, já coloco pra lavar. Aí depois eu estendo e vai aquele ciclo sem fim, mas daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre as roupas. Agora, estamos na hora do rush por aqui, que é a hora que a gente tá organizando o Otto pra ir pra escola e as meninas pra ir pra soneca. Agora é mais ou menos 12h30, a gente almoçou, então a cozinha pós-almoço tá daquele jeito. Aí estamos encaminhando cada criança pra sua função, um pra escola, outras pra soneca. E aí nessa hora o Oséias me ajuda, que ele deu banho no Otto, escova os dentes das meninas. Enquanto isso eu vou arrumando o lanche e também vou dando uma ajeitadinha na cozinha. Por favor, amor. Obrigada. A vaca para dentro é loucura, a velha pensou. A vaca feliz só queria brincar. Meninas na soneca, cozinha arrumada, a casa tá toda ali mais ou menos em ordem. Esse é o momento que acontece tipo um reset da casa. A casa foi renovada, digamos assim, pro segundo turno, que é agora na parte da tarde e à noite também. Então, se vocês repararem, eu parei pra arrumar a casa assim que eu acordei, né? Que eu fiz aquelas primeiras atividades da manhã e aí eu fui, dei uma organizada na casa. Aí toco a vida ali com as crianças, aí depois do almoço organizo de novo e as meninas estão pra soneca. E aí agora, normalmente, eu tiro esse momento aí pra dar uma descansadinha, ler um livro. Mas hoje eu tô com a missão de fazer uma torta de frango pra deixar pronta pros lanches aqui. E também quero fazer uns cupcakes, porque a gente vai visitar um amiguinho das crianças que fez aniversário, e aí eu queria levar uns cupcakes pra eles. Então, agora nesse tempo que seria de descanso, aproveitar que as meninas estão dormindo, eu vou fazer essas coisas. Mas nos outros dias eu volto a descansar normalmente. Ah, e uma coisa que eu já tava esquecendo, preciso estender as roupas que tava na máquina, que eu coloquei de manhã, e colocar outras pra bater.
quarta-feira. Ontem o dia não terminou como eu gostaria, porque foi um dia atípico. O bom é que esse vlog vai ser bem vida real, que vocês estão acompanhando alguns perrengues que estão acontecendo por aí também. Ontem, gente, eu falei com vocês que eu tô me recuperando da gripe, né? Eu pensei que ontem eu ia passar o dia super bem. Mas foi dando, assim, o decorrer do dia, conforme eu ia fazendo as coisas, eu fui ficando mais cansada, sabe? Resultado, eu não consegui fazer da forma que eu gostaria de fazer as coisas, né? Com o empenho que eu gostaria de fazer, porque eu tava doente, e claro, tá tudo certo, né? Fui fazendo as coisas mais devagar. E ao mesmo tempo, lembra que eu falei que eu fiz uma torta e um cupcake, né? E aí a gente foi visitar o amiguinho das crianças, né? Fui lá na casa da minha amiga, levei e tal, a gente ficou lá um tempinho, aí ela convidou a gente pra jantar lá também. A gente acabou jantando. Então foi um dia meio atípico, porque eu passei boa parte do dia fazendo torta, fazendo cupcake. Aí eu fui visitar a minha amiga, né, com as crianças, a gente ficou um tempinho lá, então não foi uma segunda-feira comum. E aí, quando eu cheguei aqui em casa, antes de sair, eu já tinha deixado as louças mais ou menos organizadas. E aí, na hora que eu cheguei aqui em casa, eu só terminei de colocar as louças na máquina, então a pia dormiu limpa. E eu também varri a casa ali, o chão. E aí eu já fui deitar, porque eu tava assim, bem mal já, de dor de cabeça, dor nas costas, tava bem cansada, então eu já fui deitar. E aí eu nem gravei muito pra vocês. Aí agora de manhã, agora por volta de 9 e pouco, eu não consegui treinar também hoje, não consegui acordar cedinho como eu gostaria de fazer. Mas, assim que possível, eu me levantei ali até umas 8, eu consegui tomar um banho, lavar o cabelo. E aí já fui dar uma organizada na casa. Hoje nós temos uma grande vantagem, por quê? Como eu disse pra vocês, na segunda normalmente a casa tá um pouco mais bagunçada, porque no domingo eu não arrumo tanto. Aí ontem eu arrumei de manhã e finalizei essa arrumação também à noite. Dormimos com a pia limpa, varri o chão. Então agora de manhã a casa não tinha muita coisa pra fazer. Então a arrumação que ontem demorou 1 hora na parte da manhã, pra eu dar uma geralzinha na casa toda, hoje já não tinha tanta coisa mais. Então eu só fui lá, já deixei a pia limpa, coloquei as louças na máquina, varri o chão também. E aí agora eu vou focar em dobrar as roupas que estão um pouco acumuladas. Essas roupas estão vindo acumuladas desde a semana passada, porque como eu disse pra vocês, estava doente. Toda hora tem que repetir, né, gente? Mas é porque é a explicação. Eu não consegui tanto dobrar as roupas, né, como eu normalmente faço. E tem umas roupas acumuladas. E aí, enquanto isso, eu vou encher a minha máquina de roupa pra lavar de novo? Não, eu não vou fazer isso. Porque senão eu não rompo o ciclo, sabe? Eu não quebro o ciclo. Tá, agora eu vou focar em dobrar as roupas. Eu só vou voltar a lavar as roupas depois que eu terminar de dobrar. Eu espero conseguir fazer isso agora na parte da manhã. Vamos ver. Depois eu vou explicar pra vocês como funciona a minha organização com as roupas, mas basicamente é isso. Não tem por que eu ficar lavando mais roupas. Eu não tô dando conta de dobrar nem as roupas que eu já tenho aqui limpas pra dobrar, sabe? Porque senão a montanha vai só aumentando e eu não consigo vencer. Mas assim também, tem um detalhe, os meus cestos de roupa não estão lotados de roupa suja, só de roupa limpa, que estão aqui no cantinho aqui, que eles são bem cheios. Mas o de roupa suja, eles estão ok, porque eu tô sempre lavando, sempre não deixando acumular, e aí acaba que eu não tô com eles muito cheios, então tá super tranquilo esperar, eu posso lavar roupa amanhã, que tá tranquilo. Mas eu acho que no final do dia eu já vou ter conseguido dobrar essas aqui e vou ter uma quantidade boa pra lavar também, aí eu já lavo. Eu tenho esses organizadores aqui para organizar os guarda-roupas das crianças. Eles são assim. Aqui eles são de costas para vocês, mas eles são assim. Aí eu gosto de trazer tudo pra minha cama quando eu for dobrar. E aí eu já vou dobrando as roupas aqui, ó, cada um no cestinho de alguém. Tipo, esse daqui é da Olivia, então fica aqui. Roupa íntima eu guardo todas sem dobrar mesmo, assim, eu empilho uma em cima da outra, bem arrumadinho. E aí aqui tem umas roupas minhas misturadas também, mas eu vou separando. E aí é assim, gente, essas roupas aqui das crianças que ficam nesses organizadores, normalmente são roupas que amarrotam um pouco e roupas de ficar em casa mesmo. Então, assim, eu não faço uma super questão dessas roupas ficarem, nossa, que dobragem perfeita, sabe? No dia a dia eu vou dobrando aqui, vou colocando aqui, vou tentando manter organizado. Mas não fica assim, nossa, aquela dobra, Marie Kondo. Não sei se vocês já conhecem a Marie Kondo, por aí vocês devem conhecer, que é a referência de organização, né? Aqui não fica essa organização toda nesses organizadores. Nossa, que dobragem perfeita. Mas tá ótimo, gente. As roupinhas ficam aqui limpinhas pra eles usarem. São roupas mais de ficarem em casa mesmo. E tá ótimo. Aí nos cabides, depois eu mostro pra vocês, guarda-roupa, ficam as roupas de sair, as roupas que amarrotam mais.
aqueles vestidos das meninas, sabe? Que é mais cheio de frufruzinho, que aí vai amarrotar mais. Aí ficam lá nos cabides. Aí o que acontece? Via de regra, eu dobro as roupas assim que elas saem do varal ou da máquina. Porque eu tenho lava e seca. Então, às vezes, quando eu seco, não é toda vez que eu seco, mas quando eu seco, eu já tiro e dobro. Mãe, tira o meu relógio, por favor. Aí, assim, quando eu tiro a roupa da máquina, que já tá sequinha, aí eu tento já dobrar na hora. Depende do que eu tô fazendo na hora, tá? Se eu não dobrar na hora, vem pra esse cesto aqui pra esperar, mas assim que possível eu já dobro. Ou então, quando eu estendo no varal, igual tem umas lá no varal agora, eu já vou tirar do varal e vou dobrar. Isso ajuda que a roupa venha menos amarrotada ainda. Então, fica muito tranquilo. Já são roupas que não amarrotam tanto, essas roupas de algodão, de ficar em casa, sabe? E aí, se você já dobra o quanto antes, fica melhor ainda. Agora, quando ficam alguns dias no cesto, assim, como estão as minhas agora, aí elas vão sair um pouco mais amarrotadas mesmo. Mas como eu disse pra vocês, eu dobro aqui direitinho. São roupas mais de ficar em casa e tá tudo certo, gente. Se eu fosse passar as roupas aqui de casa, igual eu fazia no início do casamento, quando eu casei eu passava as roupas, mas assim, era só eu e meu marido. Gente, eu não conseguia passar. E olha que era só eu e o meu marido. E assim, hoje eu vejo que era um pouco de desorganização minha, que se eu fosse organizada como eu sou hoje, e olha que eu ainda não sou tanto, mas já sou bem melhor do que eu era antes, com certeza eu conseguiria passar. Mas enfim, aí eu acabei abrindo mão disso. Quando o Otto nasceu, eu ainda passei um tempo as roupinhas dele, ele acho que um mês mais ou menos eu ainda passei. Depois eu falei, gente, vocês querem saber? Eu vou abrir mão disso, porque senão eu vou ficar louca, eu não vou conseguir. E aí eu comecei a pensar em formas de otimizar a organização das roupas, né? Então hoje eu faço isso, eu não passo, assim, 95% das roupas eu não passo. E aí, o que eu vou fazendo? Eu vou dobrando aqui, né? Vou guardar. Essa daqui, gente, vai pras gavetas dos pijamas. Por isso que elas estão aqui na frente. Porque aqui realmente é só as roupas do dia a dia. Eu tenho uma gaveta só pros pijamas das crianças. E aí, aqui, enquanto eu tô dobrando, vai aparecer uma outra roupa que eu sei que é uma roupa que eu vou precisar passar. Vou mostrar pra vocês. Por exemplo, esse vestido aqui da Ana. A Olivia tem um igual. Maravilhoso. É um vestido, gente, que tem que ser passado. Então, assim, pra ele ficar bonitinho e tudo, ele vai ter que ser passado. Eu não gosto de deixar pra passar na hora de sair. Porque vira aquela bagunça na hora de sair, já é um sufoco, você ainda tem que passar roupa, você fica estressado. Então, eu não gosto de passar na hora de sair. Então, o que é que eu vou fazendo? Eu tô aqui dobrando as roupas, aí aparece, né? Ah, essa roupa daqui... essa daqui é da fulana, essa aqui é da ciclana, essa daqui tem que passar, apareceu aqui no meio, vai pra montanha ali de roupas de passar. E aí toda semana eu passo. Aí eu vou e tiro algum momento ali pra eu passar, que é muito rápido, porque vai ter poucas peças. Hoje pode ser que tenha mais peças, porque como eu disse pra vocês, tava com roupa acumulada. Mas em geral vai ter umas 5, entre 5 e 10 peças de passar, que eu resolvo ali rapidinho. Depende da peça, né, gente? Porque eu sou ruim pra passar roupa e eu costumo demorar. Sei lá, rapidinho eu vou e passo essas roupas e tá tudo certo. E aí eu já fico com o guarda-roupa organizado e quando a gente for sair, a gente precisar daquela roupa, ela já tá pronta pra usar, sem eu ter que ficar me preocupando em passar a roupa na hora, na correria. Uma coisa que eu gosto de fazer também é colocar um timer. Então, por exemplo, eu tô aqui nessa manhã cheia de coisas pra fazer e eu sei que não vai dar tempo de eu ficar aqui até eu conseguir dobrar essas roupas. Vamos supor que tem tanta roupa, não é o caso de hoje, tá? Se tivesse tanta roupa que eu ia demorar assim, umas 2 horas pra dobrar e eu não teria esse tempo. Então, o que que eu faço? Ao invés de pensar assim, então eu não vou dobrar as roupas, né, porque eu não vou ter tempo, então é melhor não dobrar. Não, eu penso assim, quanto tempo eu tenho? É meia hora? Então eu vou colocar o timer no meu celular, eu tenho usado isso. De meia hora, eu vou dobrar o máximo de roupas que eu conseguir dentro dessa meia hora. E é isso. Depois, aparece mais meia hora ali na parte da tarde, eu vou parar e vou dobrar o máximo de roupas que eu conseguir nessa meia hora na parte da tarde. E pronto, gente, você vai vendo que o negócio já vai dando aquela diminuída na quantidade de serviço.
sem necessariamente você ter que ficar por conta daquilo o tempo todo, sabe? Então não menospreza qualquer 20, 15 minutinhos que você tiver aí, que você puder parar, coloca um timer. Eu gosto de fazer isso porque eu tenho uma tendência muito grande a desfocar enquanto eu tô fazendo as coisas. Principalmente com as crianças. Aí uma criança me chama ali, outra ali, e aí eu já paro, já quero fazer outra coisa. Enfim, o timer me lembra que eu tenho que focar nisso aqui, nesse tempo. E é claro, né, gente, que eu paro pra atender as crianças quando elas aparecem. Mas eu não vou fazer outra coisa enquanto não der esses 15 minutos que eu tô ali dobrando roupas. Vocês vão vendo, assim, que já vai ajudando demais a diminuir a quantidade. Terminei de organizar as roupas das crianças, aí fica assim, ó. Nessa parte ficam esses organizadores, onde ficam as roupas mais do dia a dia, que eu falei com vocês que eu não capricho tanto nas dobras, né? Mas aí, fica arrumadinho, mas não é, nossa, que arrumação, né? Aí essas daqui eu capricho um pouco mais. Esses cabides aqui, os que vão ficando vazios, eu vou deixando no cantinho, que aí depois eu vou passar roupa, aí eu já pego esses cabides aqui pra colocar. Essas são as roupas que eles usam mais pra sair e tudo. E aí que às vezes amarrota com mais facilidade, aí eu passo e deixo aqui. E aqui ficam roupas de cama, que a gente tem poucas, mas aí eu vou sempre lavando, né? E aí ficam as limpas aqui, tem umas lavando, tem umas na roupa de cama deles. Na roupa de cama não, na cama deles, né? E aqui ficam roupas íntimas e meias, e aqui ficam os pijamas das crianças. Tô ali na cozinha fazendo almoço, só que a minha airfryer tá muito barulhenta, e aí eu vim pra cá pra gravar só pra falar rapidinho com vocês. O que acontece? Consegui dobrar as roupas, só que falta dobrar roupas íntimas, meias, e passar as roupas que eu falei com vocês que eu vou separando pra passar, né? Mas já foi ótimo o saldo da manhã. Aí eu parei pra fazer o almoço, e aí eu quis optar por um almoço mais prático hoje, porque eu sabia que essas roupas iam me demandar um tempinho. E aí eu já tinha um fricassê. No último vlog que eu postei aqui no canal, eu mostrei que eu congelei um fricassê pra comer em algum dia corrido que tivesse essa semana. E esse dia chegou. Congelei esse fricassê, então eu tô esquentando. Só que eu vi que o arroz tava pouco. Aí eu resolvi fazer. E aí, gente, eu não faço só a quantidade de arroz pra gente comer agora. Eu faço uma panelada de arroz pra gente poder conseguir comer hoje e amanhã. E se brincar, comer até no almoço de depois de amanhã. Então, sempre que eu vou cozinhar, eu cozinho a mais pra facilitar. Se toda vez que eu for pra cozinha eu tiver que fazer o almoço do zero, gente, é muito tempo ali na cozinha. O mesmo tempo que você gasta pra fazer uma porção, você gasta pra fazer o dobro daquela porção. Então, é muito melhor já fazer logo em dobro. Fora que otimiza também as bagunças. Toda vez que você faz a comida do zero, é muito mais bagunça, muito mais louça suja. E olha que eu tenho lava-louças, tá? E mesmo assim eu penso nessa questão, nessa logística toda de acomodar a lava-louça. Quantas vezes no dia que eu vou ligar a lava-louça? Quantas vezes no dia que eu vou ter que esvaziar essa lava-louça? Essas coisas eu também penso por aqui. Então, sempre cozinho o dobro facilita demais. Não tem nada melhor que um dia que você tá com muita correria, tipo hoje. Já tô ali com o fricassê pronto, tô só esquentando na airfryer, por isso que ela tá barulhando, né? E pronto, tá ótimo. Faço um arrozinho, uma salada, tá tudo certo. Então, bora trabalhar. Hoje é quarta-feira de manhã. Eu, apesar da voz ainda estar fanha, eu sinto que os sintomas da gripe ficaram pra trás. Vamos ver, se voltarem eu falo com vocês ao longo do vlog, mas eu acho que não, acho que ficou pra trás mesmo. Aí hoje de manhã eu acordei, fiz a manutenção básica, que vocês sabem, né? Aquela manutençãozinha nos banheiros, troca os lixos, limpa os vasos, dei uma ajeitadinha no chão, coloquei as coisas no lugar e tudo. E hoje eu consegui me dedicar melhor às atividades que eu faço com as crianças na parte da manhã, que normalmente é o devocional, leitura em voz alta, trabalho um pouco a alfabetização com eles também, e eu gosto de fazer isso no meio da manhã. Mas, nas últimas semanas, esses hábitos estavam meio assim, eu não estava conseguindo ser consistente neles. Inclusive, o último vídeo, na verdade, o penúltimo vídeo, acho, do canal, eu contei pra vocês, né, que algumas coisas estavam meio abaladas na rotina e que agora eu criei alguns mecanismos pra tentar voltar, né, pra rotina, pro que eu tava querendo fazer, então isso faz parte disso. Alguns dias eu não tava conseguindo fazer tanto, hoje eu consegui retornar melhor, né, principalmente que eu tava doente, enfim, hoje eu consegui retornar, fazer atividades com eles, devocional, taranã. Deixei eles ali na mesa, ali na cozinha, brincando com coisinhas de montar, montando pulseirinha, enfim, isso aí eles vão ficar lá um tempinho. E agora eu vou limpar, vou cuidar da minha zona do dia. Na verdade, essa divisão de zonas, elas acontecem por semana e aí a cada dia a gente vai fazer uma tarefa.
Eu me inspirei no método Fly Lady para fazer essa questão de dividir a casa por zonas. Eu tava meio perdida na organização de casa, tava precisando de umas inspirações assim, dei uma pesquisada, lembrei do Fly Lady, fui dar uma olhada nas coisas que ela fala lá. Tem vários passo a passo que são super legais. Eu recomendo até que vocês também pesquisem por si só, que pode ser que vocês encontrem coisas lá que vai fazer sentido para vocês. Eu peguei algumas coisas, inclusive, tipo dormir sempre com a pia limpa e tal, que ela fala da pia brilhando. Tô tentando todo dia à noite dormir com a pia limpa, faz diferença se acordar de manhã e já tá tudo organizado, né? Ao invés de acordar e tá aquela bagunça. E outra coisa também que eu peguei ali foi a questão das zonas da casa. Ela fala pra você dividir a sua casa em 5 zonas, 4 a 5 zonas, depende do tamanho da casa. E aí, a cada semana você vai cuidar de uma zona. Por exemplo, a minha zona 1 é a cozinha. Então, durante uma semana, eu vou focar na cozinha. Eu continuo fazendo as manutenções da casa, mantendo a casa organizada, mas isso são tarefas que se você vai fazendo ali 2 vezes no dia, 3 vezes no dia, enfim, vocês veem, né, que eu paro ali de manhã, na hora do almoço, e normalmente ali no fim da tarde, pra eu dar uma organizadinha na casa. Isso aí leva 15 minutos, cada momento que eu paro pra poder fazer isso, porque a bagunça não fica muito acumulada. E aí, além dessa manutençãozinha que a gente dá na casa, a gente vai focar em lugares específicos de acordo com a zona que a gente escolheu para aquela semana. Porque o que acontece, gente? Se a gente quer, assim, do nada, hoje eu acordo e falo assim, hoje eu vou limpar tudo. Ou então, no final de semana, você tem sábado e domingo aí na sua casa, você fala assim, eu vou limpar essa casa inteira porque eu não tô aguentando mais essa bagunça. Gente, a gente não consegue. Principalmente a gente que tem criança. A gente começa e a gente vai ficando cansada. E eu falo, não, então eu vou limpar o guarda-roupa, vou limpar isso aqui, vou limpar o meu baú da cama, vou arrumar os armários da cozinha. Gente, é impossível você fazer tudo num dia só, assim, dependendo do tamanho da sua casa. Quantas pessoas moram na sua casa? Ainda perde um final de semana, que às vezes eu podia passar boa parte dele descansando, e você passa o final de semana todo faxinando. E aí, na hora que você vai ver, daí uma semana, as coisas já estão bagunçadas de novo. Então, essa questão de querer fazer tudo de uma vez é muito difícil, assim, pra mim hoje, assim, depois de 10 anos como dona de casa, eu entreguei os pontos nessa questão de, querer tirar um dia pra arrumar todos os armários da cozinha. É muito difícil. Antes eu até fazia isso. Aí eu ficava dependendo, assim, de algum dia que fosse um feriado, por exemplo, que o Zé fosse estar em casa e ele fosse ficar com as crianças. Porque quando você tem criança pequena, os meus, até que nessa idade, é mais tranquilo de arrumar alguma coisa com ele junto. Mas quando tá ali na fase de bebê e tudo, eu tinha 3 bebês praticamente, pra eu poder arrumar armário e tudo, com as crianças juntas, eles não conseguem não mexer, e aí você tem que arrumar o armário, que já é uma coisa estressante, e você tá impedindo as crianças de mexer, enfim, então eu sempre queria ter ajuda no dia que eu fosse fazer isso. Aí eu dependia de estar com os Zés em casa, seja no feriado ou no final de semana, ou então algum dia que a minha mãe pudesse ficar com as crianças. E aí elas iam lá pra casa da minha mãe, aí eu tirava algumas horas e arrumava, mas aí eu pensava que eu ia dar conta de arrumar tudo, não dava conta de arrumar quase nada, porque eu tava esperando. Então, gente, eu desiludi. Então eu coloquei na minha cabeça que realmente esse negócio de arrumar por partes, pra mim aqui, vai ser melhor. Só que eu ainda tô em fase de teste, tô no primeiro mês ainda desse sistema de zonas, digamos assim. Mas eu já tô gostando muito do resultado, enfim. E aí, basicamente, como eu disse pra vocês, a zona 1 aqui em casa, por exemplo, é a cozinha. Eu vou deixar um print aqui das zonas que eu escolhi aqui pra casa pra vocês terem uma noção. E aí, você vai fazer essa divisão das zonas e você vai fazer a lista de tudo que você tem que fazer naquele lugar. Vou dar um exemplo. A zona 1 aqui é a cozinha. Então, um dia eu vou limpar o micro-ondas e a airfryer. Outro dia eu vou limpar a despensa. Outro dia eu vou limpar o armário que fica aquelas tapaueras de plástico, sabe? Esse e as panelas. Outro dia eu vou limpar a minha cristaleira e onde ficam os meus temperos. Você percebeu que eu quebrei as atividades para todo dia fazer um pouquinho? Em vez de um dia eu falar assim, não, eu vou arrumar a minha cozinha inteira hoje. Então todo dia eu vou vou tirar ali, sei lá, 20 minutos, meia hora, eu vou fazer a tarefa daquele lugar. Outra zona que eu tenho aqui é o meu quarto, que eu também já fiz essa parte. Um dia eu arrumei o baú, que eu tenho um baú embaixo da minha cama, arrumei lá. Outro dia eu tenho 2 cômodas. Um dia eu arrumei uma cômoda, no outro eu arrumei outra cômoda, no outro eu arrumei a minha prateleira e as minhas mesas de cabeceira. Tá vendo como eu fragmentei? E aí, tipo, meia hora por dia eu vou lá, faço essa tarefa da zona do dia
e fica organizado. E aí, em mais ou menos um mês, você vai ter arrumado a sua casa inteira. Essa é a ideia. O primeiro mês ele pode ser um pouco mais demorado, porque pode ser que se o seu caso for tipo o meu, as coisas estejam um pouco mais bagunçadas. Porque, tipo, eu tenho um armário branquinho ali, que fica ali escondidinho, que tava muito cheio de coisa. Então, na hora que eu fui arrumar ele, eu tive que destralhar muito e tal, e organizar as coisas. Então, me toma mais tempo. Mas na próxima vez que eu for mexer com ele, agora no mês que vem, ele já vai estar mais organizado. Então, vai ser uma coisa que eu vou fazer mais rápido. Então, a ideia é que, assim, em 20 minutos, sei lá, você consiga cuidar dessa zona do dia. Então, além de você dar aquela manutenção básica na casa, você também cuida desse objeto do dia, sei lá, que você escolheu. Aí, nessa semana, eu tô na zona 3. E a zona 3 é dos quartos das crianças. Então, eu fragmentei as tarefas que tem nos quartos das crianças para eu fazer durante essa semana. Acontece que segunda e terça eu não consegui. Falei pra vocês que esse vlog tá bem vida real, né? Consegui, tava doente, teve imprevisto, enfim, não deu certo. O que eu vou tentar fazer é correr atrás do prejuízo e arrumar 2 partes por dia. Mas de toda forma, se eu não conseguir, eu não vou ficar me cobrando. Vou arrumar o máximo que eu conseguir. Todo dia tirar uns minutos e tentar arrumar as coisas que eu me programei. Hoje eu me programei para organizar esse painel das crianças que fica os laços. Vou limpar tudo, tirar tudo, limpar, ver se tem algum lacinho que precisa lavar. E vou organizar as decorações dele aqui. E também vou organizar o guarda-roupa das crianças. As roupas em si estão organizadas. Porque toda vez que eu vou dobrar roupa, eu já pego e organizo o que tiver bagunçado. Então a ideia é não acumular. Mas aí eu vou limpar aqui na parte de cima, vou dar uma ajeitada e vou tirar umas coisas que estão ali do lado também, que tá precisando ter um lugar específico para elas. Então é isso que eu vou fazer hoje. Vai me demorar aí, sei lá, vai demorar um tempinho, vai ser só 20 minutos não, mas sei lá, acho que 1 hora eu consigo resolver. E aí já vai ser a primeira tarefa dessas zonas, né, que é o quarto das crianças que eu vou fazer, e nos outros dias eu vou fazendo outras tarefas. Terminei de arrumar o guarda-roupa e o painel do quarto e, gente, que alívio. E foi super rápido. Eu acho que, assim, em menos de 30 minutos eu consegui limpar tudo. Limpei o guarda-roupa por dentro e por fora, tirei a poeira. Como eu disse pra vocês, eu não precisei arrumar as roupas, né? E também limpei o painel. E, gente, que alívio. Foi muito bom. E é isso. A ideia é todos os dias tirar aí meia hora, 20 minutos ou mais tempo, dependendo do tempo que você tem disponível e da quantidade de coisa que você precisa organizar, você tirar esse momento todos os dias e ir fazendo de pouquinho em pouquinho. Aí depois eu fiz almoço, hoje meu almoço foi prático, ontem eu já tinha feito arroz pra sobrar pra hoje, e aí eu assei uma sobrecoxa é ótimo, gente, eu tirei pra descongelar ontem, na geladeira mesmo, aí hoje de manhã eu temperei, aí você coloca na airfryer, aí eu já tinha arroz pronto, já tinha feijão pronto, aí eu só fiz uma saladinha e ficou ótimo, rapidinho eu terminei o almoço. Colocamos as crianças pra dormir, aquele rolê todo que vocês já sabem como é a hora do almoço. E agora eu descansei um pouquinho, depois das meninas irem dormir, e eu vou trabalhar. O que acontece? Normalmente nessa hora eu já tô com a minha cozinha limpa, mas hoje ela não tá. Eu preciso esvaziar a máquina que tá cheia de louça limpa, que já tinha lavado, e preciso encher com as louças sujas que estão espalhadas em cima da pia. Mas eu não vou fazer isso agora, porque eu preciso muito aproveitar cada minuto dessa soneca das crianças para trabalhar agora. E aí é um dos meus lemas que eu sempre repito também faça o máximo de coisas que você conseguir com as crianças acordadas. E aí eu deixo para fazer as coisas que não dá para fazer com as crianças junto na hora que elas estão dormindo. Agora, por exemplo, eu preciso ou arrumar a cozinha ou aproveitar todo o tempo para trabalhar aqui no computador, que tá aqui na minha frente agora. Eu só tô terminando de conversar com vocês que eu já vou começar a trabalhar. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro trabalhar no computador, porque quando as meninas acordarem, eu consigo arrumar a casa junto com elas, eu consigo arrumar a cozinha, eu consigo varrer um chão, essas coisas eu consigo fazer com elas acordadas. Agora, trabalhar, fazer coisas que exigem mais criatividade,
editar um vídeo com ela junto já é mais difícil. Às vezes já rouba minha atenção também, porque aí eu tô editando um vídeo e elas estão junto. Aí acaba que a gente fica mais estressada com as intervenções das crianças, sabe? Ao contrário do que quando você tá arrumando a casa mesmo, dobrando roupa, arrumando a pia ali, que é o caso que eu vou fazer depois. Enfim, a gente fica um pouco mais tranquila para atender as crianças. Agora, se eu tô aqui tentando trabalhar e as crianças estão me chamando, que é o que vai acontecer, porque elas são crianças, aí acaba que isso deixa a gente mais estressado também. Então, eu prefiro fazer essas coisas enquanto elas estão dormindo. Então, agora eu vou aproveitar para trabalhar no computador. Hoje é quinta-feira, já são 9 horas da noite, agora que eu tô aparecendo aqui no vlog. Como eu disse pra vocês, essa semana não tá acontecendo como eu imaginei que seria. Eu não esperava que eu ia ficar gripada por mais dias. Eu dei até uma pesquisada pra ver se eu não tô com sinusite, enfim. Mas aqui eu tô com o meu ouvido entupido, ele não tá doendo, mas tá entupido, sabe? A sensação de nariz entupido, só que no ouvido. Tendo secreção ainda, hoje à tarde eu fiquei bem mal, assim, entre a hora do almoço ali. Na hora que eu tava fazendo o almoço, até à tarde, assim, aí eu tive que dar uma descansada, não consegui fazer as coisas como eu gostaria. Aí eu tomei um remédio, aí deu uma melhorada, que eu tava com dor de cabeça e tudo. Aí agora, no final do dia, eu já consegui fazer mais coisas, mas não como eu gostaria. Aí, o que normalmente eu faço na quinta e que eu fiz hoje? Eu faço aquela manutenção de todos os dias, que vocês sabem, né, que vocês estão acompanhando. Aí eu gosto de colocar as roupas de cama para lavar. Lavei as toalhas que estavam nos banheiros. Agora tá na máquina uns lençóis. Já troquei os lençóis da cama das crianças. Normalmente eu faço isso quinta ou sexta. Na sexta eu tenho ajuda aqui em casa, que é amanhã. Aí eu vou ter a pessoa que vem aqui e limpa a casa. E aí nesse dia que eu gosto de estar organizando essa questão de trocar as roupas de cama. Outra coisa que eu fiz também foi deixar aqui a casa já com as coisas no lugar, porque a pessoa que vem limpar a casa, não tem como eu querer que ela guarde as coisas no lugar, tipo, chegar aqui com os brinquedos espalhados, com as minhas coisas fora do lugar, enfim, eu gosto de deixar as coisas no lugar, e aí a gente fez isso agora à noite, coloquei as crianças para organizar e tudo. Também dei uma olhadinha ali na geladeira, dei uma organizada, porque amanhã é dia de fazer compras. Então é bom você dar uma organizada na geladeira, no armário, porque aí você já vê ali o que tá faltando. Já fiz a lista, né? Já vou colocando as coisas na lista. E aí, hoje é um dia que eu não capricho tanto na limpeza da casa, porque como eu tenho a pessoa que vai vir me ajudar amanhã, não é que eu não capricho pra deixar a casa suja pra ela arrumar, não é isso. Mas é que eu aproveito que é um dia que eu não preciso focar tanto na organização da casa, porque eu sei que amanhã tem ajuda, que o chão vai ser limpado assim de uma forma mais caprichosa, que as coisas vão ser feitas assim de uma forma com a dedicação mais específica para isso, né? Porque eu organizo a casa, mas ao mesmo tempo eu tô cuidando das crianças, pensando em outras coisas, enfim. Então na quinta e na sexta são dias que eu fico um pouco mais de boa com essa questão de limpeza da casa, principalmente na sexta, que a casa tá limpinha, e aí eu foco em organizar mais as outras coisas que sou eu mesmo que tenho que organizar, um armário, uma gaveta. Só que hoje eu não consegui fazer a limpeza das zonas, né? Que eu falei pra vocês que a zona da semana era os quartos das crianças. Hoje eu queria ter aspirado as camas deles, mas eu não consegui por causa dessa questão de ter ficado doente e tudo. Então é isso, não tem muito o que fazer, né? A não ser aceitar. Agora à noite, gente, o que que eu tô fazendo? Eu tô aqui olhando pro trabalho de escola do meu filho que eu preciso fazer. Ai, gente, quando as crianças são pequenas e os professores passam trabalho na escola, dependendo do trabalho, são as mães que fazem. É claro que eu tento incentivar que ele participe do máximo possível, ele fica super interessado em participar, mas tem coisa que não dá muito pra fazer, né? A maior parte quem faz são as mães. Aí agora eu vou fazer isso, graças a Deus eu tô um pouco melhor, né? Não tô com o mal-estar que eu tava mais cedo. E amanhã é um novo dia. Hoje eu queria ter até gravado mais pra vocês, mas como eu não fiquei muito bem, eu preferi focar aqui mais nas coisas mesmo. Dei esse resumão pra vocês aqui agora. E amanhã eu volto, eu espero que melhor do que hoje. Hoje é sexta, agora é mais ou menos 7 horas da noite. Todas as minhas crianças estão dormindo. Eu tomei um banho e estou de roupão
prontinha pra passar uma noite bem relaxante, se Deus quiser. Seguinte, gente, ontem à noite eu falei com vocês que ia fazer o trabalho da escola do Otto, né? Aí eu fiquei nisso e fui dormir umas 2 da manhã. Eu não fiz nada de muito elaborado, só que eu tava super travada. Enfim, gente, às vezes eu tenho desses. A minha criatividade vem ali só nos 40 do segundo tempo. E aí acabou ficando tarde, eu precisava fazer a maior parte que eu conseguisse ontem à noite, porque hoje de manhã não ia ter muito tempo, né? E assim eu fiz, fui dormir bem tarde. E aí acabou que eu fiquei muito cansada com isso. Hoje de manhã eu escolhi não ir ao mercado. Preferi ficar aqui em casa porque algumas coisas do cartaz, o trabalho era um cartaz que eu precisava fazer. Eu quis que ele participasse também, né? Pra não ser tudo eu que fosse fazer. E aí ele escreveu algumas coisas lá, eu tive que colar umas fotos que eu imprimi hoje, inclusive. Faz parte, gente. Aí de manhã, ao invés de ir no mercado, eu fiquei em casa fazendo isso e também vencendo a montanha de roupas que eu tinha pra dobrar. Dobrei muita roupa de manhã, passei também o restante que tinha. E aí o sexto já ficou bem de boa. Aí à tarde já foi mais corrida, eu fui visitar minha amiga, fiquei a tarde toda fora com as crianças, fomos visitar a minha amiga. Aí, como eu passei a tarde fora, as meninas não fizeram soneca. O Otto já não faz meio de semana, né? As meninas não fizeram soneca, vieram com muito sono, já dormindo no carro, depois que eu saí de lá. Aí a gente chegou, a gente deu janta pra todo mundo, o Zé deu os banhos, colocou pra dormir, tá todo mundo dormindo 7 e pouquinho. Normalmente eles dormem entre 7h30 e 8 horas. Hoje, 7 e pouquinho, já tá todo mundo dormindo, porque eles estavam muito cansados mesmo. E aí, enquanto o Zé estava arrumando as crianças, eu já fui dobrando outras roupas que estavam no varal, já fui guardando tudo também. E aí é isso, gente. A sexta, pra mim, é um dia assim. Ah, e detalhe, não sei se eu comentei com vocês, mas hoje a minha ajuda veio, né? Fez a faxina, então a casa tá bem limpinha, ficou uma benção, graças a Deus. E a zona do dia eu também não consegui organizar porque não deu tempo, né? De manhã eu fiquei por conta das roupas, fiquei por conta do trabalho do Otto, fazendo outras coisas, e aí de tarde eu saí, então não deu tempo, paciência. Agora à noite eu até poderia mexer com isso, mas eu tô muito cansada, gente. Eu fui dormir tarde, tô com aquela questão de tá me recuperando ainda da gripe que eu comentei com vocês, meu ouvido tá super entupido aqui. E hoje eu já passei o dia melhor, só que no final da tarde eu comecei a sentir dor de cabeça, o ouvido entupido, tá parecendo uma sinusite, mas segundo o chat GPT, ele acha que ainda não é uma sinusite, que eu tô só me recuperando de uma gripe mais longa mesmo. Aí a sexta, pra mim, tem um clima de finalização. O que que acontece? Eu estipulei que aos domingos eu vou descansar. Isso desde o início do ano, gente, já vai fazer 6 meses. Então, aos domingos eu não vou ficar arrumando casa, trabalhando e nada. Eu vou fazer o mínimo em casa e vou curtir minha família, descansar, enfim. Para isso acontecer, se a casa tiver uma zona, eu não vou conseguir descansar de fato. Mas ao mesmo tempo, eu também não quero passar o sábado todo correndo pra cima e pra baixo pra arrumar essa casa. Vim aqui pro meu quarto porque o Zé está lá na cozinha, tava fazendo barulho, atrapalhando a gente conversar, né, gente? Enfim, e aí, pra não acumular aquela bagunça, pra eu ficar no final de semana correndo pra cima e pra baixo, então eu vou diluindo isso ao longo da semana. Então, assim, né, eu já fui, como vocês acompanharam a minha semana, as coisas que eu fui fazendo todos os dias, e na sexta eu vou dando aquela finalizada. Então, agora os meus cestos de roupa limpa já estão vazios, porque todas as roupas estão dobradas. Só que amanhã eu ainda devo lavar, pelo menos fazer uma maquinada de roupa, pro cesto de roupa suja não ficar muito cheio. Mas aí depois disso também, lavei essa maquinada de roupa, guardei e pronto, não vou mexer mais com roupa. Aí, tudo que eu vejo assim, igual as roupas de cama sendo trocadas, só falta a minha que vai trocar amanhã. A geladeira abastecida, eu falei com vocês que eu optei por não ir no mercado, né? Mas aqui também a gente tem várias coisas que dá pra passar a semana, graças a Deus. Não necessariamente precisaria mesmo ir no mercado agora, não é igual alguns dias que a gente tá sem nada na geladeira, sabe? Graças a Deus o Oséias foi no mercado essa semana, um meio de semana aí, e já deu uma abastecida, eu preferi abrir mão do mercado essa semana. Então, tá tudo aí encaminhado pra gente poder já ir pro final de semana. Aí a questão de organizar também a zona da semana, eu não fiz direito essa semana, como vocês viram, mas assim, eu já tô finalizando a semana, tendo organizado o guarda-roupa das meninas, limpei tudo, dos meninos, né, das crianças. Limpei também aquele painel de madeira, enfim, tudo isso já me deixa um pouco mais cansada. E aí é isso, gente. Vou finalizar essa sexta assim. Eu poderia até, igual eu falei pra vocês, parar aqui e arrumar mais coisas, mas eu não vou, porque eu tô muito cansada. Acho que eu vou ler um livro. 9h30 tem jogo do Brasil, mas assim, eu acho que 9h30 já vou estar dormindo faz tempo, viu? Porque eu tô bem cansada.
Finalmente eu tô aparecendo aqui nesse vlog com a carinha melhor, né, porque essa semana foi só derrota. Mas enfim, gente, sinto que estou melhorando, ainda tô com a voz fanha, o meu ouvido ainda tá entupido, mas parece que as coisas estão melhorando um pouco mais. Hoje o nosso dia já foi cheio, já fizemos várias coisas, e aí, quanto às tarefas de casa, eu falei com vocês que ia trocar a roupa de cama hoje cedo, né, troquei minha roupa de cama e já coloquei pra lavar a que tava. E aí, gente, conforme a máquina vai terminando, eu já vou dobrando e guardando a roupa, porque a minha seca também. Nem sempre eu uso a lava e seca, mas principalmente final de semana, que eu tô com mais pressa, que eu quero desocupar logo, aí eu já deixo secar, porque eu já tiro da máquina, porque eu já tiro da máquina e já dobro, né? E aí é isso, gente, assim, tem uns sapatos ali pra limpar, mas vai ficar pra depois, pra segunda-feira, porque a gente não vai precisar agora pra esse final de semana. E aí eu vou fazendo as coisas mais de boa no sábado. Normalmente é um dia híbrido, é um dia que tem trabalho, mas também tem descanso. Já no domingo é um dia que eu foco só no descanso mesmo. E aí, agora à tarde, que as crianças estão ali dormindo, eu tô fazendo um amanteigado, um biscoitinho que tá aqui, ó. Vocês estão vendo aqui essa vasilhinha? Eu tô fazendo esses biscoitinhos porque uma amiga convidou a gente pra ir lá na casa dela. Ela também tem 3 filhos, e aí ela convidou pra eu levar as crianças pra eles brincarem. E aí, sempre que eu vou, assim, na casa de alguém e tudo, eu gosto de levar alguma coisinha. Vou levar uns biscoitos amanteigados, um potinho ali. Eu tô um pouco atrasada. Seria melhor se eu já estivesse assando esses biscoitos agora. Mas enfim, vai dar certo e vou mostrar pra vocês aqui depois como são esses biscoitinhos, que é uma delícia. Receita da minha amiga. Enquanto os biscoitinhos terminam de ficar prontos, eu vou dividir com vocês com um pouco de mais detalhes sobre essa questão das zonas da casa, que eu falei que eu organizo uma zona por semana, mas eu não expliquei pra vocês com detalhes como que eu dividi aqui, né? E aí, é assim, ó, eu uso o bloco de notas do celular, mas como eu tô gravando no celular, eu tô usando meu computador pra olhar. Eu não organizo isso no computador, tá? Eu organizo no celular, é celular e papel pra mim, as coisas que eu acho mais fácil. E aí, ó, a minha zona 1 é o quarto do casal. A zona 2 é a cozinha. A zona 3 são os quartos das crianças. Zona 4 são os 2 banheiros e a área de serviço. E a zona 5 são a sala e as áreas. Eu dividi isso daqui baseado na divisão de cômodos aqui de casa mesmo, quantos cômodos que a gente tem. E aí, pensando na quantidade de trabalho, por exemplo, é uma semana só para o quarto do casal, uma semana só para a cozinha, porque eu sei que tem muitas coisas para organizar ali. O quarto das crianças eu já consegui unificar. São 2 cômodos ali em uma semana. Aí tá. Depois de dividir essas zonas, aí eu coloquei o que eu precisava fazer em cada cômodo. Então, por exemplo, quarto do casal. Segunda, eu organizei a cômoda de madeira. Na terça, minha estante de livros, que é essa daqui, e as mesas de cabeceira. Na quarta, o baú da cama, que a minha cama tem baú aqui embaixo. Na quinta, a minha cômoda branca. Na sexta, o armário branco, que ficou ali no closet. E no sábado, a arara. A cozinha. Na segunda, cristaleira e temperos. Na terça, despensa de alimentos. Na quarta, geladeira. Na quinta, um nicho que eu tenho lá de decoração, eletrodomésticos e interfone. Na sexta, a parte do armário onde ficam as panelas e os tabuleiros. E no sábado, a parte onde ficam as vasilhas de plástico e o gavetão. E não foi suficiente uma semana para cozinha, tá? Porque tem outros, eu tenho muitos armários, e aí eu tô pensando aqui como é que eu vou fazer, que provavelmente eu vou ter que fazer a cozinha em 2 semanas. Porque eu tenho uns armários lá em cima também. Não vai ser necessário organizar eles todo mês. Só que, mesmo assim, eu quero estar sempre em vista lá pra poder manter sempre destralhado, sabe? E é assim, super simples, mas dividir dessa forma tem me ajudado muito. Outra coisa também que tá ajudando demais, e isso eu sempre fiz de certa forma, é manter o destralhe da casa em dia, gente. Então, o que eu quero dizer? Não ficar acumulando muita coisa. As coisas precisam ter, cada uma precisa ter seu lugar. Às vezes, a gente tem muita coisa em casa, a gente precisa tomar muito cuidado para não ficar acumulando coisa demais em casa, coisa que a gente não usa, coisa que tá ali só entulhando, sabe? E às vezes fica aquela quantidade de coisa exagerada,
E aí as coisas não param arrumadas, porque a gente tem muita coisa. Então, assim, se você tem muita coisa que você utiliza, beleza. Então vamos tentar arrumar um jeitinho de organizar isso. Se você não tem dinheiro de comprar organizadores, armário, vamos tentar colocar em caixas, organizar, etiquetar, enfim, para ficar organizadinho, beleza. Agora, se você tem muita coisa que você não usa, a melhor coisa é doar, é vender. Eu sou muito agoniada de ficar acumulando coisas, eu não gosto. Mesmo assim, direto, de tempos em tempos, quando eu vou fazer, organizar gavetas e tudo, eu acho coisa pra jogar fora e tudo. Então eu tento não acumular muita coisa, porque aí, gente, fica muito mais fácil de arrumar. Bom, gente, vim aqui mostrar o resultado promissor dos meus amanteigados pra vocês. Estão preparados? Gente, então, uma fornada, um tabuleiro todo queimado. Olha aqui, Ana. Vê se tem condições. Mas calma que tudo tem solução. Temos 2 tabuleiros que assaram super bem. Esse assou um pouquinho mais, que eu particularmente gosto mais. E esse assou um pouquinho menos, mas assim, os 2 estão ótimos. E as crianças estão por aqui, por isso que vocês estão vendo que tá tendo muito silêncio aqui neste momento, né? Pra gente poder conversar. Aí eu peguei um potinho aqui que eu tenho de azeitona. Aí eu vou colocar aqui. Deve ser de palmito esse aqui. Vou colocar aqui e encher de biscoitinhos pra levar. O carro estava agora bem cheio e não ia muito rápido. Logo eles entraram na floresta, pois a estrada levava para o meio dela. De Westminster, do breve catecismo. Para você, o fim principal da sua vida é manter a casa impecável. Esse não é o meu objetivo de vida. Na verdade, o nosso fim principal, né, é glorificar a Deus e se alegrar nele. Eles não conseguiam encontrar o Senhor Boaventura em lugar algum, apesar de terem acordado todos os pássaros com seus chamados e gritos antes de se sentarem. Finzinho de domingo por aqui, agora é mais ou menos 5 da tarde, e gente, que dia bom! Aproveitei para descansar muito. Eu sempre tiro os domingos para descansar. E agora à noite a gente tá aí, as crianças, o Oza estava nas casas, as crianças estão lá com ele, e daqui a pouquinho a gente começa a arrumar pra gente ir pro culto. Aí a gente vai pro culto, hoje é um dia que as crianças saem da rotina mesmo, vão dormir mais tarde, mas tá tudo certo, amanhã a gente volta com a rotina normal e começamos a segunda novamente. E aí é muito importante a gente incluir no nosso cronograma, porque essa semana eu dividi com vocês mais ou menos como funciona o meu cronograma de organização. É muito importante que você inclua também o descanso. A gente aprende isso nas primeiras páginas da Bíblia. Quando Deus criou o mundo, a cada dia ele fez uma coisa durante 6 dias e no 7º dia ele descansou. Então ele mostra pra gente que depois do trabalho é importante que a gente descanse, que a gente tire um dia pra gente descansar. E eu passei por muito tempo negligenciando isso, sabe? Nem é porque eu não achava que o descanso não era importante, mas é porque eu tinha tanta coisa pra fazer, o que eu ainda tenho, tá? Só que eu pensava assim, não, gente, com tanta coisa pra fazer, como que eu ainda vou parar pra descansar? Não dá. E aí eu aproveitava o final de semana, principalmente por Osé estar em casa, pra poder trabalhar muito, seja em casa, seja no meu trabalho com a internet, e aí eu focava nisso, em produzir conteúdo e tudo. E eu fiz isso por muito tempo, mas isso me cansou muito. Quando eu fui olhar pra minha rotina, eu não tava tendo tempo de desfrutar das coisas que eu tenho. E eu nem tô falando, gente, de grandes bens, de dinheiro, de riqueza. Não, desfrutar da sua família, desfrutar da sua cama, de ter ali pelo menos um dia na semana onde você consegue focar no descanso, desacelerar um pouco, sabe? Fazer as coisas que você quer fazer porque você realmente quer fazer. Tipo, hoje eu fiz uma torta de maçã. Teoricamente é um trabalho, mas pra mim ele era uma coisa que eu queria fazer, é uma coisa que eu gosto de fazer, que é cozinhar, uma coisa nova, enfim. Então, pra mim foi muito legal fazer. E aí, gente, sobre essa questão de organização, de dicas, como fazer, essas técnicas e tal. Aqui eu compartilhei com vocês muito do que eu faço, quis trazer mesmo como que eu me organizo por aqui. Mas eu queria indicar pra vocês, caso você queira se aprofundar mais no assunto, o curso Rotina com Propósito da minha amiga Amanda Tavares. A Amanda também é mãe de 3, ela é minha amiga há muitos anos, a gente se parece muito em algumas coisas. E esse curso dela, Rotina com Propósito, ele fala muito sobre se organizar
tanto como profissional, como mãe, como esposa, como dona de casa, colocar cada tarefa ali no seu lugar, acertar isso dentro da sua rotina. Eu acho que às vezes, dependendo de como a gente tá ali naquele momento, se a gente tá muito perdida com o que fazer e tudo, é muito bom se a gente puder ter um conteúdo voltado para isso, que a gente vai ver ali aquela aula completa para poder nos ajudar. E a Amanda entregou um conteúdo muito bom nesse curso. E é muito bom porque ela também é mãe, porque às vezes você vai fazer um curso com alguém que não é mãe, e assim, gente, as realidades são diferentes. Dá pra gente aprender também com outras pessoas que não são mães, mas não tem jeito, tem aquela parte que só quem é mãe entende. Então ela fala muito nesse sentido, ela dá várias dicas de organização. Tem umas aulas bônus também muito legais, porque ela pensou em tudo, tanto na organização da rotina da casa em si, mas também alimentação, tempo para fazer exercício físico, quando acontecem imprevistos, enfim, ela vai tocando assim em todos esses pontos. Quando eu assisti, pra mim foi muito legal, porque eu me identifiquei muito com várias coisas que ela colocou lá, coisas que eu vi que eu já fazia e que eu poderia aprimorar aqui. Então, assim, é um curso excelente que eu indico muito pra vocês, caso vocês queiram um conteúdo mais completo sobre essa questão de organizar a casa e a rotina. E estamos chegando ao fim dessa semana. Foi uma semana gravando vídeo pra vocês. Todo dia eu gravei um pouquinho, né? Como eu disse pra vocês, não foi muito como eu esperava. No meio do caminho as coisas foram mudando, porque eu fiquei doente e tudo. Em alguns momentos eu até pensei, gente, esse vlog não tá dando certo, porque eu queria gravar o vlog em uma semana boa, né? E pra eu mostrar pra vocês as coisas fluindo como eu gostaria que elas fluíssem. E não foi isso que aconteceu essa semana. Mas ao mesmo tempo eu achei que foi bom. Pra vocês verem, assim, que aqui também eu tenho imprevistos, acontecem, e a gente precisa continuar dando o nosso melhor, independente disso. Então, foi uma semana que vocês me viram tentando, tentando fazer as coisas conforme eu me propus, não conseguindo fazer algumas coisas, mas faz parte da vida, isso é muito comum. Tem semanas que são maravilhosas? Tem, mas tem semanas também que acontecem vários imprevistos. Então, assim, ao invés de ser um vlog onde vocês me viram fazer tudo perfeitamente, foi um vlog onde vocês me viram tentando, tentando fazer aquilo que eu propus. Não conseguindo muitas vezes, mas faz parte. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com uma amiga, tá? Até o próximo vídeo e tchau!